O enterro do homem no sudário confere com a antiga cultura judaica? O rabino nascido nos Estados Unidos, Micha Halpern, mora em Israel há anos. Ele se especializou no estudo da vida judaica do século I. Esta é a Via Dolorosa. Tem cerca de 1.600 metros. É o lugar tradicional por onde Jesus caminhou para ser crucificado. Peregrinos vêm do mundo todo e há séculos para percorrer este mesmo caminho. Jerusalém, na época, era uma cidade judaica e, em consequência, Jesus teria sido enterrado no contexto da lei judaica. Pesquisadores do sudário acreditam que o enterro de Jesus, embora apressado, foi efetuado de acordo com os costumes judaicos. A Bíblia judaica preconiza que deve-se guardar o dia de sábado para mantê-lo santo. Na sexta-feira, à tarde, as pessoas se apressam e correm para terminar os seus afazeres antes que o sábado tenha início. O mesmo ocorria também há 2.000 anos. Jesus foi tirado da cruz numa sexta-feira, a fim de ser enterrado às pressas antes do sábado começar, porque nada pode ser feito no sábado. Nada de trabalho, só descanso. Existe algum registro do sudário nos primeiros anos logo após a morte de Jesus? De acordo com a lenda, um rei na cidade próxima de Edessa ficou muito doente e chamou um curandeiro judeu. Jesus já tinha morrido, mas um tecido com a sua imagem foi entregue ao rei. O rei Abgar ficou curado imediatamente e o tecido milagroso ficou conhecido como um manto. O manto passa a ser venerado em todo o Oriente Médio como a imagem de Cristo e a cidade de Edessa se torna um centro do cristianismo. O manto, na verdade, era uma toalha pequena. Nesta toalha havia o rosto de Jesus pintado num fundo estilizado e apresentado geralmente em uma moldura. Se o manto era o sudário, por que ele só mostrava o rosto? Na época, era conhecido apenas como pano do rosto, mas Ian Wilson, historiador inglês, diz que há uma palavra-chave nos documentos antigos, tetradiplon, que significa dobrado em 4. Se você dobrar o sudário em 4, vai ter um pequeno retângulo com o rosto no meio. Seria o tecido de Edessa o sudário dobrado para revelar apenas o rosto? O sudário é o seu próprio melhor mapa para o passado. Você começa com uma pista que leva a uma outra. Chamem os voluntários, por favor. Em 1978, a equipe do STURP descobriu marcas de dobras no sudário, entre as quais 8 eram evidentes. E o que vamos fazer agora é imitar a mesma dobragem do sudário. As fotos com focalização de luz provaram que sim, há 8 dobras no sudário. Claro, as fotos não podem indicar quando as dobras foram feitas, mas mostra que ao menos uma vez em sua existência, aquele sudário foi dobrado em 8. E haveria um retângulo com um rosto à mostra bem no meio daquele retângulo. No ano de 944, o manto foi transferido para Constantinopla, onde periodicamente era exposto ao público. Lá, em 1203, um cavaleiro francês da Quarta Cruzada informou ter visto a imagem do corpo de Cristo num tecido. Um ano depois, os cruzados saquearam a cidade e levaram os espólios para a Europa. Aqui o registro do manto termina de repente e o registro do lenço começa. Esta é uma caverna na periferia de Jerusalém. Provavelmente muito parecida com o tipo de caverna onde o próprio Jesus foi enterrado. Era fechada com uma pedra grande, uma enorme rocha. E é assim que a Bíblia cristã, na verdade, descreve o enterro de Jesus.
Quando o grupo do Sturp examinou o verso do sudário, eles descobriram que alguns grãos de pólen não podiam ser identificados porque estavam recobertos por um mineral. Este mineral foi posteriormente analisado e rastreado. Ao investigar o mineral, eles descobriram que se tratava de um tipo de calcário. Um calcário muito, muito raro e típico de uma região na periferia de Jerusalém. O sudário está coberto de sangue. O que levanta a pergunta por que o sangue de Jesus não foi lavado da maneira tradicional que a lei judaica exige para o enterro. A resposta seria que quando existe muita quantidade de sangue, não seria bom purificar o corpo com água para evitar que o sangue todo fosse eliminado. E o sangue tem que ser enterrado com o corpo. Isto ocorre ainda hoje nos casos de ataques terroristas contra Israel, para dar um exemplo. Após uma ocorrência desse tipo, os rabinos e outros cidadãos literalmente correm para estancar o sangue das vítimas, o que é necessário para que tenham um enterro adequado. De acordo com a Bíblia cristã, 2 panos foram encontrados na tumba, o sudário e um outro tecido. Acreditava-se que o segundo teria coberto o rosto de Jesus logo depois que ele foi retirado da cruz. Simão Pedro viu o tecido de linho no chão e também o pano que havia coberto a sua cabeça. Este não estava com o tecido de linho, mas enrolado e separado num canto. Este pano, denominado de lenço, encontra-se atualmente em Oviedo, no norte da Espanha. Jorge Rodrigues é membro do Centro de Estudos do Lenço da Espanha e Mark Cussen escreveu um livro recentemente sobre o lenço e o seu relacionamento com o sudário. O lenço está coberto de sangue, mas não existe imagem como no sudário. Acredita-se que este lenço foi retirado do rosto antes do corpo ser embrulhado no sudário. O lenço está fugindo do perigo. Ele sempre esteve adiante dos invasores, escapando por pouco, sempre indo mais para o norte, em locais mais seguros. E é aqui que ele ficou. Este era o lugar mais seguro da Espanha durante a invasão dos mouros. Ele começou a jornada saindo de Jerusalém no ano de 614 para escapar ao avanço do exército persa. Primeiro foi levado para Alexandria e foi sendo levado cada vez mais para o oeste pela costa africana até chegar em Toledo, na Espanha cristã. Quando a invasão dos mouros teve início na Espanha em 711, o lenço foi despachado às pressas para as montanhas no norte, escondido numa caverna. Usando uma réplica, os pesquisadores mostram como o lenço foi colocado ao redor do rosto. Eles acreditam que ele foi pressionado contra o rosto, absorvendo sangue e outros fluidos, o que confere com o costume judaico de respeitosamente cobrir o rosto de uma vítima de violência e preservar esta cobertura para manter o sangue junto ao corpo. Todas essas manchas aqui são particularmente interessantes porque elas coincidem exatamente com as manchas nas costas do sudário, na parte dorsal. Eu já mencionei o sangue que foi colhido no cabelo das feridas da coroa de espinhos. São exatamente iguais aqui. Análise recente de um vídeo do Dr. Alan Wenger revela similaridades impressionantes entre o sudário e o lenço. O rosto no lenço sobreposto ao sudário. Manchas de sangue é o que mais chama a atenção e uma das referências mais fáceis é esta mancha aqui. Descendo para a região do nariz, vemos uma congruência aqui embaixo. E quando passamos para o cabelo, podemos ver novas congruências destas manchas de sangue. O sangue encontrado no lenço de Oviedo é do tipo AB, o mesmo tipo de sangue que tem no sudário. Sabemos que o lenço está na Espanha com certeza desde o século VII. Isto por si só encurta a datação do sudário pelo carbono em pelo menos 600 anos. O livro dos testamentos que se encontra aqui na catedral menciona o lenço ainda antes no tempo e acreditamos que chegue até mesmo ao século I e que foi encontrado no túmulo de Cristo ou usado logo antes do enterro. O sudário de Turim não é autêntico.
Testes mostram que o tecido foi feito entre 1260 e 1390. Em 1988, testes de datação pelo carbono concluíram que o sudário não tinha mais do que 600 anos. Isto aparentemente